Buenas tardes, chicos, chicas. Então, o nosso conteúdo dessa semana é sobre divisão de sílabas, né? Divisão silábica. Traz aqui uma imagem, olha só, de um bebê, né? Então, tá falando da. Então, essa fala do bebê, inicialmente, é uma fala que produz a divisão das sílabas, né? Então, quando nós estamos aprendendo a falar, nós pronunciamos essas sílabas. Então, hoje nós vamos ver algumas, 4 regrinhas do espanhol para divisão de sílabas. Então, vamos lá. Primeira regra, fala sobre os dígrafos, que é a união de duas vogais que são pronunciadas na mesma sílaba, ou também de consoantes pronunciadas na mesma sílaba, que é o caso aqui, ó. A palavra perrito, quando nós pronunciamos o RR, nós pronunciamos dentro de uma sílaba, dentro da mesma sílaba, né? Então, nessa primeira regra diz assim: não se separam os dígrafos CH, LL, RR, GU, QU da língua espanhola. E o mesmo vai acontecer com algumas vogais. Aqui, no livro, ele traz mais as consoantes, né? Aí, então, nós temos aqui as palavras cochaço, que é um carrão, né? Não se separa o CH. Ralhando, também não vamos separar o LL, porque eles têm uma pronúncia dentro da mesma sílaba. Quando nós pronunciamos ralhando, lhan, ele é pronunciado como se fosse uma mesma sílaba, não há uma separação na pronúncia dela. Aí eu coloquei aqui para vocês algumas palavras que trazem também vogais, né? Que pode acontecer com vogais também. Então, nós temos aqui, ó, peinar. Então, eu separei peinar, né? Então, aqui a pronúncia do E e do I é na mesma sílaba, pei. Ciudad, ciudad. O mesmo vai acontecer com a palavra puerta, puerta, puerta. Então, ela é pronunciada dentro de uma mesma sílaba, tá bom? Então, não se separam essas vogais e essas consoantes que são pronunciadas dentro da mesma sílaba, tá? Então, na segunda regra que aparece aí é sobre a letra H. Então, a letra H, como vocês já devem saber, né? No espanhol, a letra H, a letra H, ela não tem som. Então, por ela não ter som, ela vai estar sempre acompanhada com uma vogal ali que faz parte da sílaba dela. Então, no caso aqui, nós temos a palavra reacer, reacer. Então, quando tem essa letra H, então eu vou separar, eu não vou colocar o E e o A junto, porque ele tem um H junto com o A. O mesmo vai acontecer aqui com a palavra desonesto. Então, nós temos uma letra H aqui, então nós vamos colocar o H e o O na mesma sílaba. Então, a regra diz assim: não se deixa a letra H no final de sílaba. Por quê? Porque ela não tem pronúncia, né? Então, ela tem que estar junto com alguma coisa. Então, no caso aqui, ela sempre vai estar com a vogal. Ela não poderia estar aqui junto com o des, porque ela não tem som. Então, ela não pode ficar junto com o des no final da sílaba anterior, né? A próxima regra, número 3, fala assim, que os ditongos e os tritongos devem estar juntos. Então, ditongos e tritongos têm que estar juntos. Então, nós temos aí ditongos, seriam 2 vogais, e tritongo 3 vogais, né? Sempre juntos. E aí vale a mesma regrinha, né? Do português. O A, o E e o O sempre devem estar acompanhados aí sempre devem estar, não. Quando eles estão acompanhados das vogais fracas, que é o I, o U, né? Que são vogais mais fracas. Então, no caso aí, nós temos a palavra Paraguai, Paraguai. Então, ela é um encontro de
de duas vogais aí, que vão ter que estar juntas na mesma sílaba. Estudiais também, aqui nós temos o encontro das duas vogais aqui, o I e o A também, o A acentuado. Então, nós não podemos separar essas sílabas, essas vogais, porque elas fazem parte do mesmo pronúncia, da mesma pronúncia, estudiais. Estudiais. Trouxe também alguns exemplos, mais exemplos. No caso da palavra passion, vai acontecer a mesma coisa. Nós temos o encontro do I e do O, duas vogais juntas. Na palavra cielo, cie, também vai estar junto. Continuais, continuais. Então, aqui nós temos três vogais juntas também. Tritons. E a última regra é que vem tratando sobre as consonantes. Ela diz assim: tem que separar os encontros consonânticos, né? Então, as consoantes devem ser separadas, não todas, né? Porque nós vimos aqui na primeira que essa LL, RR, CH, elas não podem ser separadas, porque elas estão dentro de uma mesma pronúncia. Já nesse caso aqui, elas vão estar separadas, porque elas não estarão dentro da mesma pronúncia. Então, se eu pronunciar aqui inepto, inepto, vejam que há uma separação aqui, ó, um corte, uma ruptura aqui na pronúncia, né? Inepto. Aqui, ó, na palavra coluna, coluna, columna, columna, sempre há uma quebra, lumna. O mesmo vai acontecer com a palavra alumno, alumno, também tá uma separação aí entre o M e o N. Então, sempre que tiver essa ruptura entre as duas consoantes, então eu vou separar, que é diferente da primeira regra, né? Na primeira regra, olha só, perito, não tem uma separação, ri é junto, né? Então, não se separa. Mas, nesse caso, há uma ruptura, né? Action, action, né? Então, há uma ruptura aqui, ó, action. Estou rompendo na hora de pronunciar, né? Action, action, tá? Então, sempre que houver essa ruptura, eu separo. Se não houver, aí então segue essa regra número 1, tá bom?